amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar, não pode agradar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo, e Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Vai operar neste lugar. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é um remédio, confia. Não te desanime com a sua cruz, porque tu precisas, porque tu precisas. Vai abalar, o mundo vai, quando Jesus voltar. Vai abalar, o mundo vai, quando Jesus voltar. Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos tocando, a igreja vai abalar, o mundo vai, quando Jesus voltar. Cante, irmãos, bem alegre. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e santo é o nome do Senhor Jesus. O poder de Deus é grande, meus irmãos. O poder de Deus é extraordinário. Aleluia. Nós precisamos, meus irmãos, buscar a Deus com sinceridade em nosso coração. Não sabemos, meus irmãos, o momento que vamos partir desta terra, e também não sabemos o momento que Jesus vem buscar a sua igreja. Não sabemos, meus irmãos. Por isso nós devemos estar preparados. Preparar hoje, meus irmãos, como que se Cristo voltasse amanhã. Aleluia. Precisamos estar buscando a Deus com o coração sincero, com o espírito reto diante dele. Precisamos, meus irmãos, crer no poder da palavra de Deus, porque Deus, meus irmãos, Ele tem feito tudo para que o nosso coração se transforme a Ele. Deus tem feito tudo, meus irmãos, desde os tempos antigos. Deus está fazendo por você, fazendo por mim, fazendo por nós.
fazendo, meus irmãos, pelos ouvintes internauta. Deus, meus irmãos, Ele procura todos os meios para que você arrependa do seu mau caminho e se entregue a Ele de corpo e alma e espírito para alcançar a salvação naquele dia. Oh meu Deus poderoso, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Precisamos, meus irmãos, estar em comunhão com Deus. Como que faz para estar em comunhão com Deus? Só fugir do pecado. Se nós fugir do pecado, meus irmãos, que está diante de nós aqui na terra, nós estaremos perto de Deus. Quanto mais aproxima do pecado, mais distante de Deus fica. Então nós precisamos fugir do pecado, fugir dos desejos da carne, que é pecado, e buscar, meus irmãos, a Deus, para estar perto de Deus, para que possamos naquele dia ser, meus irmãos, achados dignos de subir na mansão celestial. Pode acontecer hoje, ninguém sabe o dia, irmãos, ninguém sabe. Na época, 2000 anos atrás, os apóstolos perguntaram ao Senhor Jesus: e quando será esses dias, Senhor? Quando será? Ao Senhor Jesus diz, meus irmãos, que nem Ele mesmo sabia, unicamente o Pai, nem o Filho sabe, unicamente Deus sabe a hora. O que podemos, meus irmãos, entender é que o Senhor Jesus já está preparado com seus anjos para descer. Ele já está, meus irmãos, aguardando, aleluia, a voz do Senhor nosso Deus ordenar para que Ele venha buscar a sua igreja. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela é pura, santa e verdadeira. Precisamos examinar a palavra do Senhor, porque ela diz, meus irmãos, que o Senhor vem buscar um povo zeloso, um povo especial, um povo de boas obras. Você tem sido zeloso? Você é especial diante de Deus? O que você tem feito para que você possa ser levado para os céus hoje, se Jesus aparecer nas nuvens? É disso que precisamos falar, meus irmãos. Nós não podemos subir aqui no altar e ficar aqui, meus irmãos, anunciando chave de carro novo, de casa própria, anunciando conta bancária, dinheiro, meus irmãos, bens materiais. Não. Tudo neste mundo é ilusão, meus irmãos. Tudo passa, tudo vai acabar neste mundo, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Por isso nós devemos, meus irmãos, estar a todo momento com o nosso coração ligado no trono do Senhor nosso Deus, pedindo a misericórdia dele. Porque o inimigo, ele sabe, meus irmãos, para onde ele vai. O inimigo das nossas almas, ele vem para matar, roubar e destruir. E o que ele tem feito, meus irmãos, neste mundo, para enganar até mesmo os escolhidos, se for possível, até mesmo os escolhidos, ele tenta enganar, meus irmãos. Os irmãos veem os pregadores aí, os grandes pastores das maiores igrejas do Brasil e do mundo. São homens, meus irmãos, que pregam para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas ou mais, mas prega mentira, não prega a verdade, meus irmãos. É como diz, meus irmãos, é só blá blá blá. Não fala, meus irmãos, que o homem e a mulher precisa se converter do seu mau caminho. Eles não pregam, meus irmãos, que o homem e a mulher precisa nascer de novo. Eles não falam, meus irmãos, que o homem e a mulher precisa, meus irmãos, ser diferente do mundo. Não podemos viver como o mundo vive, meus irmãos, e eles estão vivendo. Tem homens aí, meus irmãos, que nasceram no Evangelho, nasceram dentro da igreja, meus irmãos, no Evangelho, nasceram crente, viveram, meus irmãos, até uma certa altura, mas depois, meus irmãos, se desviou, se esfriou. A palavra de Deus é pura, que nos últimos dias, meus irmãos, o amor de muitos esfriarão. São tantas coisinhas, meus irmãos, que acontecem na vida do ser humano, que o amor de muitos estão esfriando, estão frios, meus irmãos, estão como que congelados, não sente mais a graça de Deus, não tem força mais para buscar a Deus, não consagra a vida, não ora a Deus,
não santifica a sua vida diante de Deus. Irmãos, nós estamos aqui numa guerra, estamos numa batalha, meus irmãos, na maior batalha que já existiu, meus irmãos, no globo terrestre e também no mundo. A maior guerra, meus irmãos, é uma guerra, meus irmãos, de vida ou morte. Porque se a pessoa morrer e for para o inferno, vai ser sofrimento. Não vai pensar, meus irmãos, que todo mundo quando morre, Deus levou para os céus. Levou não é todo mundo não. É aqueles que viveram, meus irmãos, em santidade diante do Senhor. Esse povo vivendo, meus irmãos, essas vidas que estão vivendo aí, estão, meus irmãos, indo para a condenação, cantando até música mundana dentro das igrejas, pulando, saltando, pulando até carnaval dentro das igrejas. Não, pastor, nós precisamos viver como o mundo vive para trazer eles para dentro da igreja. Irmão, o Espírito Santo não precisa da ajuda do mundo, não. Se Ele quiser transformar o seu coração aqui hoje, Ele transforma você. Não precisa, meus irmãos, não precisa não. Então nós devemos, meus irmãos, provar para o mundo que nós somos diferentes deles. Graças a Deus. Precisamos provar, meus irmãos, para o mundo que nós andamos num caminho estreito, que nós entramos por uma porta apertada e vivemos num caminho estreito. Mas a maioria hoje, meus irmãos, quer viver na regalia, quer, meus irmãos, ter os seus apartamentos, querem ter, meus irmãos, seus carros blindados. Tudo bem, meus irmãos, se ele trabalhar com o suor no teu rosto e alcançar isso, amém. Pode, meus irmãos, pode viver e se deleitar das suas fazendas, não tem problema não. Mas através da palavra de Deus não podemos tirar, meus irmãos, não podemos ficar ricos através da palavra de Deus. O Senhor Jesus, se fosse, meus irmãos, para nós pregarmos e ficarmos ricos através da palavra de Deus, o Senhor Jesus não tinha nascido numa manjedoura no meio dos animais. Ele tinha nascido lá no palácio do rei Herodes, tinha nascido lá. Agora você vê, meus irmãos, que a palavra de Deus é tão pura, santa e verdadeira, que o Senhor Jesus, meus irmãos, humildemente nasceu numa manjedoura no meio dos animais. E o diabo, meus irmãos, o inimigo, colocou na mente de Herodes para que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo, para que matasse o rei Jesus Cristo. Era o desejo de Satanás, porque Deus enviou seu Filho amado ao mundo para ser crucificado na cruz, mas Ele mesmo se entregou. Não foi que ninguém, meus irmãos, obrigou Ele a estar ali, não. Ele se entregou a si mesmo, dizendo em suas palavras que ali, meus irmãos, no 3º dia Ele ia ressuscitar para a glória de Deus. Então nós temos que crer nisso. Se Ele ressuscitou, meus irmãos, nós também poderemos ressuscitar na presença do Senhor naquele dia, porque diz a palavra do Senhor, e ela é pura, santa e verdadeira: os mortos, meus irmãos, ressuscitarão primeiro, mas nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, num abrir e fechar de olho, seremos transformados num corpo incorruptível, imortal e glorioso. Imortal, meus irmãos. Se você servir a Deus em espírito e em verdade, naquele momento você vai ser transformado e será um corpo imortal. Nunca mais você vai morrer, nunca mais você vai sofrer, nunca mais, meus irmãos, haverá lágrimas nos seus olhos, nunca mais sentirá fome nem sede, porque, meus irmãos, nós estaremos diante do Criador dos céus e da terra. Aleluia. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que lá no céu não precisará, meus irmãos, de sol para clarear, porque o Senhor Deus será a nossa luz. Às vezes eu fico meditando, meus irmãos, que prazer glorioso, aleluia, que prazer extraordinário, meus irmãos, é quando chegarmos ali, estiver reunido, porque diz a palavra de Deus que naquele dia vai estar reunido ali, meus irmãos, todos os salvos serão reunidos ali, do mundo inteiro serão, meus irmãos, reunidos ali na presença do Senhor.
para cantar, meus irmãos, o primeiro hino de glória na presença de Deus. Eu fico imaginando que glória, meus irmãos, que será junto ali com Daniel, o homem que orava 3 vezes ao dia, orar, meus irmãos, ali junto com Elias, com Eliseu, Jeremias, profeta Jeremias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, estar ali, meus irmãos, com esses homens, com os apóstolos, meus irmãos, todos eles estarão ali nos aguardando naquele dia, para louvar o primeiro hino na presença do Senhor, aleluia. Já parou para meditar, meus irmãos? Você livre do mundo da escravidão de Satanás, você livre da condenação eterna, livre do sofrimento eterno, e está ali vivendo na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que prazer glorioso, aleluia. Oh, glórias a Deus. Louve a Deus com as palmas, Ele merece, aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos ler um versículo da palavra de Deus, meus irmãos, que a hora já não espera mais, né? Começamos um pouquinho atrasado, aleluia. Efésios capítulo 2, e o versículo, aleluia, glória a Deus. Nós vamos ler, meus irmãos, o primeiro versículo do capítulo 2. A salvação é pela graça, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, dos espíritos que agora opera nos filhos da desobediência, aleluia. Vamos ler o versículo 8. O versículo 8, meus irmãos, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Graças a Deus. Pode assentar, desocupe as mãos, louve a Deus com as palmas. Vai, glória a Deus, e bate palma, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus, meus irmãos, é poderoso. Deus tem um poder extraordinário. A palavra de Deus nos revela, meus irmãos, que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça do ser humano. Já parou para pensar isso, meus irmãos? Que poder extraordinário! Quantos fios de cabelo tem na cabeça dos meus irmãos? Aleluia! A palavra de Deus nos revela que Deus sabe, meus irmãos, quantos litros de água tem no oceano, tem no mar. Ele sabe, meus irmãos, quantos litros de água tem no mar. Já parou para meditar, meus irmãos, na grandeza do nosso Deus? Deus é o Todo-Poderoso, meus irmãos. Além dele, nunca existiu e jamais vai existir um outro Deus do tamanho do nosso Deus, com a sua grandeza, com o seu poder. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que Deus não dorme, aleluia, e nem cochila. Deus, meus irmãos, está a todo momento ali atento à tua vida, à minha vida, à nossa vida aqui na terra. Aonde você coloca a ponta dos seus pés, o Senhor Deus está ali vendo, meus irmãos. Aleluia. Ele está enxergando tudo que nós fizermos, meus irmãos, aqui na terra, está sendo registrado diante do Senhor nosso Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos viver uma vida santa diante do Senhor. Ô pastor, mas ser santo, é difícil ser santo. Lógico que é difícil ser santo, mas você pode se santificar a sua vida.
Você pode santificar a sua alma, o seu espírito. Você pode, meus irmãos, abandonar o pecado, abandonar os desejos da tua carne e viver diante do Senhor em santidade. Aí você vai querer saber o que deve fazer. Aceitar a Jesus como Salvador da tua alma, se entregar a Ele de corpo e alma e espírito, e viver a sua doutrina, e viver a sua palavra, o seu evangelho. Tem que nascer de novo, meus irmãos. Tem que haver uma resignação total. Tem que, meus irmãos, nós temos que abandonar tudo neste mundo. Como eu já disse aos irmãos, tudo neste mundo é vaidade, meus irmãos. Nós vemos, meus irmãos, pessoas desesperadas, buscando, meus irmãos, a riqueza, buscando, meus irmãos, os bens materiais, buscando, meus irmãos, a prata, o ouro, buscando, meus irmãos, os seus bens, as suas regalias, vivendo de qualquer maneira na presença de Deus. Não se engane, meus irmãos, com a bondade de Deus. Deus é bom, mas Ele é justiça, e Ele vai julgar, meus irmãos, o mundo. Precisamos estar preparados para o julgamento, meus irmãos, daquele dia. E sabemos, meus irmãos, que Deus não vai julgar por povos, nem por nações, nem por línguas. Ele vai julgar, meus irmãos, cada um segundo as nossas obras. Aquilo que nós plantarmos aqui, iremos colher naquele dia. Aquilo que nós plantarmos. O que você está plantando aqui? Você está plantando caridade? Você está plantando a oração, o jejum, a consagração, o amor ao seu próximo? É palavra de Deus. Para nós alcançar a salvação, precisamos amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Se nós não amar o próximo como a nós mesmos, jamais, meus irmãos, poderemos alcançar a coroa de vida eterna. Sabemos que não é fácil, meus irmãos, não é fácil, mas precisamos lutar. Você precisa mostrar a Deus que você quer um dia entrar nos céus. Por isso, meus irmãos, devemos fugir do pecado do mundo, dos desejos carnais. São tantos desejos malignos, meus irmãos, que o inimigo tem colocado no coração do ser humano. São tantos desejos malignos, e nós precisamos, meus irmãos, expulsar esse desejo maligno e buscar de Deus a salvação, porque a maioria aí fora não está buscando a salvação. Não está, meus irmãos, não está buscando. Está buscando, meus irmãos, para si próprio, buscando, meus irmãos, as suas riquezas, as suas fazendas, se enriquecendo. Se você, meus irmãos, pedir para um bilionário desse, que ficou rico através da palavra de Deus, ele pode ver você caindo lá na calçada. Ele não vai levantar uma mão, uma agulha por você. Ele não vai, meus irmãos, te dar nada para que venha satisfazer você. Nada. A mente dele, o coração dele está na prata, está no ouro. Se tirar faz falta. Está entendendo, meus irmãos? E é isso que Deus quer de nós, que nós buscamos a Ele em espírito e em verdade, para que nós possamos, meus irmãos, ajudar o nosso próximo, ajudar, meus irmãos, aqueles que necessitam. Qualquer coisa que você fazer pelo seu próximo está sendo registrado diante do Senhor. E aí, meus irmãos, precisamos buscar a Deus de nosso coração, buscar a Deus, meus irmãos, com a nossa alma, com o nosso espírito, porque a maioria não estão buscando a Deus assim. Aleluia. Palavra de Deus hoje, meus irmãos: e vos vivificou, estando vós mortos. Aleluia. Glória a Deus. Mortos e pecados. Aleluia. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os principados das potestades do ar, do espírito
que agora opera nos filhos da desobediência. Então sabemos, meus irmãos, que nós precisamos ter o Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós vamos ter o Espírito mau. Temos que ter o Espírito Santo, porque, meus irmãos, é só dois caminhos: é céus e inferno. Não tem um terceiro caminho. Não, pastor, eu vivo minha vida aqui e eu vou entrar por outro caminho e vou chegar lá. Todos que entrar por outro caminho vai para a condenação. Não podemos, meus irmãos, entrar pela janela. Quem entra pela janela é ladrão e salteador. Precisamos entrar pela porta, e a porta é Jesus Cristo. E para nós conseguirmos, irmãos, entrar ali, precisamos viver as regras que Ele tem passado para nós. Mas aí nós lemos aqui a palavra de Deus, que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você tem graça de obedecer a Deus? Se você tem graça de obedecer a Deus, você está salvo. Precisamos da graça dele em nossa vida, meus irmãos. Mas muitos têm dito dessa maneira: não, o Senhor Jesus pagou o preço na cruz do Calvário por minha causa, já está perdoado meus pecados. Mas ele disse, meus irmãos, para a prostituta: perdoados estão teus pecados, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Se aceitou Jesus como Salvador, não peques mais. Não volte a viver a sua vida que vivia antes. As concupiscências, meus irmãos, malignas, são pensamentos terríveis neste mundo, meus irmãos. Os irmãos sabem como vive, meus irmãos, o mundo. Pensamentos terríveis, desejos carnais, malignos. Precisamos ter desejo de Deus em nossa vida. Desejo de santificar, meus irmãos, de jejuar, de consagrar, de estar numa campanha como esta, buscando a unção de Deus em nossa família. Porque quando chegar lá, meus irmãos, temos que ter alguma coisa em nossas mãos para apresentar a Deus. Temos que ter alguma coisa, porque aquilo que nós plantarmos aqui, vamos colher lá. Agora, se você planta a maldade aqui, se você planta os seus próprios desejos aqui, lá você vai colher a condenação eterna. Mas não é eu que estou querendo isso. Alguns olham para mim, meus irmãos, e ficam meditando: mas o pastor quer isso? Não. Eu queria que todos se arrependessem dos seus maus caminhos, que todos, meus irmãos, deixassem os seus desejos carnais, a sua vida da ignorância. O povo, meus irmãos, no Egito vivia uma vida terrível. Uma vida, meus irmãos, terrivelmente lá no Egito. Mas quando o Senhor Deus, meus irmãos, usou Moisés para tirar eles começaram a santificar, e Deus foi purificando, porque Jesus diz em suas palavras: eu sou a videira verdadeira, aleluia. Toda vara em mim que não der fruto será cortada e lançada fora. Por isso nós devemos estar preocupados com isso, meus irmãos. Precisamos ser a videira, a vara diante do Senhor. Precisamos, meus irmãos, ter a certeza, a convicção em nossa vida que somos cuidados pelo Pai, cuidados pelo Filho e cuidados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. No momento, minhas irmãs, que você aceitar esta graça de Deus em sua vida, tudo para você no mundo vai ser pecado. Você vai ver que Deus vai colocar o Espírito Santo no teu coração, na tua vida, e você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas para isso precisa que você dê o primeiro passo, abrindo o teu coração, se entregando a Ele, de corpo e alma e espírito. Uma vida diferente. Você tem que viver uma vida diferente no mundo. O mundo vive de qualquer maneira, meus irmãos. O mundo vive dos seus próprios desejos. Mas nós precisamos viver o desejo de um dia ir morar na mansão celestial. E Deus já tem tudo preparado. Desde a fundação do mundo, meus irmãos, está tudo preparado lá nos céus, para que nós chegamos ali, meus irmãos, e ocupamos o nosso lugar. Mas para isso precisamos ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém? Que Deus abençoe a todos e guarda, em nome de Jesus. Palmas para Jesus.
for, irmãos internautas, fiquem na paz do Senhor Jesus.